Deixar para trás quem te feriu não é um gesto emocional, é uma decisão racional. Não envolve perdão apressado, nem esquecimento artificial. Envolve encerrar a influência de alguém sobre sua mente. Enquanto a lembrança dita seu estado interno, a ferida continua aberta. O estoicismo não ensina a negar a dor, ensina a não viver sob o comando dela. Então vamos aos ensinamentos. Lição 9. A dor como hábito mental. O nono passo para deixar para trás quem te feriu é reconhecer que a dor não se mantém sozinha. Ela precisa de atenção constante para continuar existindo. A mente, quando não é treinada, retorna ao ponto da ferida como se estivesse buscando justiça, explicação ou reparação. Esse retorno não resolve nada, apenas prolonga o vínculo invisível entre você e quem te causou o dano. O erro psicológico está em acreditar que revisitar o ocorrido traz controle, quando na verdade retira a autonomia. Cada pensamento repetido reforça a presença de alguém que já não deveria ter espaço. A dor inicial foi real, mas a permanência dela é um hábito mental. Enquanto a mente insiste em reviver, comparar e questionar, o passado se impõe sobre o presente. Não existe neutralidade nesse processo. Ou você governa o foco, ou ele governa você. A ferida não é um evento ativo, é uma memória alimentada. Quem não entende isso luta contra a pessoa errada. Não é contra quem feriu, é contra a própria indisciplina interna. O sofrimento prolongado nasce quando a mente transforma um episódio em identidade. A partir desse ponto, tudo é filtrado pela ofensa. Relações, decisões e reações passam a ser influenciadas por algo que já aconteceu. Isso não é sensibilidade, é aprisionamento. O estoicismo começa ao interromper esse ciclo, não negando o que houve, mas recusando-se a mantê-lo vivo. O domínio surge quando você percebe que lembrar não é obrigatório. Pensar não é um reflexo automático, é uma escolha treinável. Quem mantém a dor ativa acredita, mesmo sem perceber, que ainda há algo a ganhar naquele passado. Não há. O que existe é apenas energia sendo drenada. A clareza estoica começa quando você entende que seguir carregando a ferida não honra sua força, apenas revela falta de comando interno. Lição 8. A armadilha da repetição mental. Deixar para trás quem te feriu exige compreender como a mente cria prisão sem grades. A repetição mental é o mecanismo mais comum desse aprisionamento. O pensamento retorna ao ocorrido não por necessidade, mas por condicionamento. A mente busca sentido, justiça ou validação, e enquanto não encontra, insiste. Esse movimento cria a ilusão de que pensar mais resolverá algo. Não resolve. Apenas aprofunda o desgaste interno. Cada repetição reforça a importância do evento, mesmo quando você conscientemente deseja esquecê-lo. A dor se mantém não pela intensidade inicial, mas pela frequência com que é revivida. O cérebro não diferencia o que acontece do que é lembrado com emoção. Para ele, tudo é experiência presente. Assim, o corpo reage como se a ferida estivesse sempre aberta. Isso gera tensão constante, vigilância excessiva e dificuldade de seguir adiante. O erro está em acreditar que a repetição é sinal de sensibilidade ou profundidade emocional. Na prática, é falta de direcionamento. Uma mente treinada observa o pensamento sem se submeter a ele. O estoicismo ensina que nem todo pensamento merece atenção. Pensar não é obedecer. A disciplina começa quando você interrompe a narrativa automática e recusa alimentar cenas que não produzem ação útil. Quem insiste em reviver o passado acredita que ainda há uma lição escondida ali. A lição já foi absorvida no primeiro impacto. O restante é apego disfarçado de reflexão. A repetição mental não cura, ela fixa. Enquanto você permite esse ciclo, quem te feriu continua presente, mesmo ausente. Deixar para trás é quebrar essa recorrência. Reencerrar o diálogo interno, que nunca chega a conclusão alguma. O silêncio mental, nesse caso, não é fuga, é encerramento. Quando a mente para de revisitar, a influência se dissolve. Isso é autocontrole real, não negação. Lição 7. O vínculo invisível com quem te feriu. Muitos acreditam que o vínculo com quem feriu termina quando o contato acaba. Isso é um engano comum. O vínculo mais resistente não é externo, é interno. Ele se mantém enquanto a reação emocional continua ativa. Quando alguém ainda provoca raiva, tristeza ou necessidade de explicação dentro de você, essa pessoa ainda exerce influência.
Não importa a distância física, a mente mantém o laço. Esse vínculo invisível se fortalece sempre que você tenta provar algo mentalmente, justificar-se ou imaginar respostas que nunca serão dadas. A energia gasta nesse processo mantém a hierarquia invertida, onde o passado dita o presente. O erro psicológico é acreditar que o vínculo existe porque a ferida foi profunda. Na verdade, ele existe porque não foi encerrado internamente. Encerrar não é apagar, é retirar importância, enquanto a mente reage à dependência. O estoicismo corrige isso com um princípio simples. Aquilo que não está sob seu controle não merece comando sobre seu estado interno. Reação prolongada é uma forma de submissão silenciosa. Não é sinal de sensibilidade, é sinal de entrega de poder. O vínculo se dissolve quando você deixa de reagir, não quando entende tudo. A necessidade de entendimento absoluto é uma armadilha. Nem toda ação alheia terá explicação satisfatória. Insistir nisso é manter a porta aberta. A postura correta é reconhecer o fato e retirar-se emocionalmente. Quem domina a própria mente não precisa de fechamento externo. Ele cria o encerramento ao parar de responder internamente. Quando a reação cessa, o vínculo perde função. A pessoa deixa de ocupar espaço porque não encontra mais resposta. Isso não é frieza, é soberania emocional. Deixar para trás é cortar o fluxo de energia, não a memória. Quando a mente não reage, o passado perde autoridade. O estoico não rompe com barulho. Ele se afasta em silêncio e segue sem carregar correntes invisíveis. Lição 6. A ilusão de justiça e reparação. Um dos maiores obstáculos para deixar para trás quem te feriu é a expectativa de justiça emocional. A mente cria a fantasia de que, em algum momento, o outro vai reconhecer o erro, pedir desculpas ou sofrer na mesma medida. Essa expectativa mantém o vínculo ativo. Enquanto você espera a reparação, permanece preso ao ocorrido. O erro não está em desejar equilíbrio, mas em condicionar sua paz a uma resposta externa. A justiça imaginada raramente acontece da forma esperada, e quando acontece, quase nunca traz alívio duradouro. O problema psicológico é transferir o controle do próprio estado interno para uma ação que não depende de você. Isso gera frustração contínua e sensação de impotência. O estoicismo corrige essa distorção ao separar fatos de expectativas. O fato é que você foi ferido. A expectativa é que isso seja compensado de alguma forma. Confundir os dois mantém a ferida aberta. Reparação não é requisito para encerramento. Esperar que o outro pague é continuar vinculado a ele. A mente que busca justiça externa abdica da justiça interna, que é a recuperação do próprio equilíbrio. Não existe vitória em vencer alguém que já saiu da sua vida. Existe apenas atraso. O reenquadramento estoico é direto. Você não precisa que o outro reconheça nada para seguir. A necessidade de validação é o último fio que prende. Quando você solta essa exigência, algo se encerra. Não há anúncio, não há confronto, apenas cessação. O silêncio interno substitui a cobrança. Quem compreende isso entende que a verdadeira justiça é não permitir que uma ação passada continue, definindo o presente. A autoridade surge quando você decide que sua paz não depende de compensação. O passado não precisa ser corrigido para perder poder. Ele perde poder quando você para de exigir que ele seja diferente. Lição 5. O erro de confundir soltar com perdoar. Muitas pessoas resistem a deixar para trás quem as feriu porque acreditam que isso exige perdão imediato ou condescendência. Essa confusão mantém a mente em conflito. Soltar não é absolver, nem justificar, nem concordar. Soltar é retirar investimento emocional. O erro psicológico está em associar encerramento à reconciliação interna forçada. Quando isso acontece, a mente cria resistência, porque ainda existe dor não resolvida. O estoicismo não exige gestos morais artificiais, ele exige lucidez. Você não precisa sentir nada positivo em relação a quem te feriu para seguir em frente. Precisa apenas parar de reagir. O perdão, quando ocorre, é consequência, não requisito. A crença de que soltar é um ato moral elevado enfraquece o processo. Isso transforma uma decisão prática em um dilema emocional. A mente então permanece presa, tentando sentir algo que ainda não sente. O reenquadramento estoico é objetivo. Você encerra porque escolhe preservar sua energia, não porque o outro merece. O foco não está no caráter de quem feriu,
mas na sua própria disciplina interna. Enquanto você tenta perdoar antes de estar pronto, continua pensando no ocorrido. Isso mantém o ciclo ativo. Soltar é silencioso e funcional. É parar de revisar, parar de explicar mentalmente, parar de reagir. Não exige nobreza, exige comando. A autoridade surge quando você entende que não deve nada emocionalmente a quem te causou dano. Não há dívida moral pendente. Há apenas uma decisão de encerrar influência. Quando isso acontece, o passado perde espaço sem precisar ser reescrito. O estoico não dramatiza o encerramento. Ele simplesmente se retira por dentro e segue. Lição 4. A identidade construída a partir da ferida. Quando alguém não consegue deixar para trás quem o feriu, muitas vezes o problema já não é o ocorrido, mas a identidade criada a partir dele. A mente começa a se definir pela dor, pela injustiça sofrida ou pela posição de vítima silenciosa. Isso dá sentido ao sofrimento, mas cobra um preço alto. Enquanto a ferida define quem você é, soltá-la parece perda, não libertação. O erro psicológico está em confundir experiência com identidade. O que aconteceu com você não é quem você é. Quando a dor vira referência central, ela passa a orientar decisões, reações e limites. Tudo é interpretado a partir daquele ponto. O estoicismo rompe com isso ao separar fatos internos de narrativas construídas. A ferida é um evento, não um título. Manter essa identidade ativa é prolongar o impacto do passado. A mente encontra segurança no conhecido, mesmo quando o conhecido é doloroso. Por isso resiste ao encerramento. O reenquadramento estoico é recuperar a posição de observador. Você reconhece o que houve sem se definir por isso. A identidade sólida não precisa de histórias de sofrimento para se sustentar. Ela se ancora em valores e autocontrole. Quando você abandona a narrativa da ferida como centro, algo se reorganiza internamente. O silêncio substitui a explicação constante. A postura muda sem anúncio. Quem não carrega a dor como identidade não precisa provar força nem buscar reconhecimento. A autoridade emerge quando você deixa de usar o passado como justificativa. O estoico não nega o impacto do que viveu, mas se recusa a permitir que isso determine quem ele se torna. Ao abandonar essa identidade, deixar para trás deixa de ser perda e passa a ser retomada de si mesmo. Lição 3. A necessidade de fechamento externo. Muitos acreditam que só conseguem deixar para trás quem os feriu depois de uma conversa final, de um pedido de desculpas ou de uma explicação clara. Essa crença mantém a mente em espera. Enquanto o fechamento depende do outro, a libertação é adiada. O erro psicológico está em atribuir ao exterior a função de encerrar algo que é interno. Nem toda situação terá resposta. Nem toda ferida será reconhecida. Insistir nisso é prolongar o vínculo. O estoicismo corrige essa dependência ao afirmar que o encerramento verdadeiro não exige participação alheia. Ele acontece quando a reação termina. Buscar fechamento externo é manter aberta a possibilidade de nova frustração. A mente fica presa à expectativa de um desfecho ideal que raramente ocorre. O reenquadramento estoico é assumir a responsabilidade pelo encerramento. Você decide que aquilo não merece mais espaço, independentemente de qualquer resposta. Não há anúncio, nem confronto, nem explicação. Há apenas a retirada silenciosa da atenção. A autoridade se manifesta quando você entende que não precisa ser compreendido para seguir. O desejo de explicação é, muitas vezes, desejo de validação. E a validação externa nunca é garantia de paz. Quando você encerra internamente, o passado perde acesso ao presente. O fechamento deixa de ser um evento e se torna uma decisão contínua. O estoico não espera condições perfeitas para seguir. Ele cria as próprias condições ao disciplinar a mente. Ao abandonar a necessidade de fechamento externo, você rompe o último laço de dependência. O silêncio interno passa a ser suficiente. Lição 2. O controle da atenção como ato de poder. Deixar para trás quem te feriu se torna possível quando você entende que a atenção é poder direcionado. Aquilo que recebe foco ganha força, presença e influência. O erro psicológico mais comum é tratar a atenção como algo passivo, quando ela é uma escolha ativa. Sempre que a mente retorna ao ocorrido, ela está investindo energia em algo que já não produz retorno. Isso mantém o passado em circulação. A dor não se sustenta sozinha. Ela precisa ser observada, lembrada e reinterpretada.
Quando isso acontece, a mente perde eficiência e estabilidade. O estoicismo atua diretamente nesse ponto ao ensinar que nem tudo que surge na mente merece permanência. Pensamentos não são ordens, emoções não são comandos. A disciplina começa quando você decide onde sua atenção permanece. O reenquadramento prático é simples e exigente. Toda vez que o pensamento retorna, ele é interrompido sem debate. Não se discute com a lembrança. Não se aprofunda, não se analisa. Interromper não é reprimir, é redirecionar. A mente aprende pelo que é repetido. Quando você repete o retorno ao presente, o passado perde acesso. A autoridade surge nesse exercício constante. Não há espetáculo, não há drama, há consistência. Controlar a atenção não elimina a memória, elimina a influência. Quem domina esse ponto não precisa lutar contra sentimentos, apenas não os alimenta. A mente focada não se torna fria, torna-se precisa. Ao retirar a atenção, você retira poder. É assim que se deixa para trás de forma definitiva. Não com emoção, mas com comando. Lição 1. A diferença entre memória e influência. Muitos acreditam que deixar para trás significa apagar o que aconteceu. Essa crença cria resistência, porque a memória não pode ser eliminada. O erro psicológico está em confundir lembrar com ser afetado. A memória é um registro. A influência é uma escolha contínua. O passado só interfere quando é autorizado a interferir. O estoicismo trabalha essa distinção de forma clara e prática. Você pode lembrar sem reagir, pode reconhecer sem reviver, pode saber o que ocorreu sem permitir que isso determine seu estado interno. Quando a mente reage automaticamente à lembrança, ela entrega controle. O reenquadramento estoico é treinar a neutralidade. A lembrança surge, é reconhecida e passa. Não há aprofundamento, nem julgamento, nem narrativa adicional. A autoridade se manifesta na ausência de reação. Quem reage menos, governa mais. A influência diminui quando a lembrança deixa de provocar resposta emocional intensa. Isso não acontece por força, mas por repetição consciente. Cada vez que você não reage, enfraquece o impacto. A memória permanece, mas perde função. O passado deixa de ser um fator ativo e se torna apenas informação. Esse é o ponto de virada. Quando a lembrança não altera seu comportamento, ela deixa de ser um problema. O estoico não luta contra o passado. Ele o coloca no lugar correto, fora do comando. Se este conteúdo tocou um ponto sensível, o próximo vai pressionar ainda mais. Ele não conforta. Ele confronta o que você ainda evita. Está aparecendo na sua tela agora.